Eu queria perguntar primeiro para vocês se vocês conhecem como é que é feito foie gras. Vocês sabem como é que é? Lá na França, a comida da França, a especialidade de lá, porque muita gente gosta, né? Eu não gosto pessoalmente, não só pelo jeito que é feito, mas pelo gosto mesmo. Foie gras, eles pegam um ganso, aí desde pequenininho, enfiam um tubo na boca do ganso e começam a entupir o ganso de comida, muito mais do que ele comeria sozinho. Para o fígado inchar, ficar cheio, todo inchado. Aí quando o fígado fica inchado, eles matam o bicho, pegam o fígado e vendem para você aquela de especiaria, né? Especialidade francesa. Bom, reúne mais ou menos isso. Só que a gente não morreu ainda. E, bom, só que aqui a coisa é um pouquinho especial, um pouquinho peculiar. Nossa situação é um pouco pior do que a do ganso, até. Esse aqui é o documento do GT de Infraestrutura, são 30 páginas, um documento muito bonito. Parabéns a todos que fizeram o documento aqui. Principalmente do professor Prado, dá para ver aqui o dedo dele na questão histórica, que foi muito legal. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a maioria de vocês não vai ler esse documento. Como vocês já não leem muito dos textos aqui, quando o professor passa, a gente sabe disso. A gente pega mais resumo e tal. Então, vou dar uma resumida aqui para vocês, que é o que vocês gostam de ouvir. Bom, cenário de permanência na Praia Vermelha. O que eles estão dizendo aqui que acontece, que vai acontecer se a gente ficar na Praia Vermelha? Aumento da relação aluno por professor nas atividades de ensino para a graduação. Quer dizer, gente, apertem-se nas suas salas. Segundo, substituir a divisão do espaço dedicado a professores, atualmente em salas pequenas coletivas, por um compartilhamento. Eu vou precisar de 2 ou 3, só para terminar. Por favor. Então, isso aqui é mais ou menos assim. A gente é o ganso, que está com a gravata apertada, e eles ficam enfiando comida na nossa goela, e a gente vai engordando. Só que a gente não vai morrer depois, porque eles vão matar a gente vai morrer, porque a gente vai faltar para a gente ar para respirar. É isso aqui que está escrito aqui, bem escondido no meio do texto, olha só. A viabilidade de expansões de espaço físico necessário para responder às novas demandas do Instituto para seu curso noturno e novos cursos de pós-graduação está limitada. Esta limitação decorre principalmente das restrições impostas pelo plano diretor. Que impede novas expansões das unidades que permaneceram no campus da PV. Quer dizer, eles estão dizendo para a gente, vocês não podem expandir, mas ao mesmo tempo vocês têm que engordar. Morram. É isso que eles estão falando. Por isso que a gente tem que ir para lá, para não morrer. Porque a gente vai morrer ou de asfixia ou depois eles vão matar a gente de qualquer jeito, né? A gente é um ganso. Então, deixa eu só terminar com uma pergunta. A minha pergunta seria ao professor, a diretoria, o professor Fred, da diretoria. O que a gente estava conversando ontem, ali no Sujinho, sobre exatamente isso. E o que a gente não viu... Estou encerrando. É só uma pergunta. Não vou falar mais nada. É só uma pergunta. Então, a gente está sabendo que existe já um plano do Instituto de prédios, edificações e tal, que aparentemente não comporta nem o que está nesse documento, que são 7.000 metros quadrados de área necessária. Parece que o plano de vocês nem comporta isso. Eu não sei se eu estou mal informado, mas a questão não é essa. O que eu queria perguntar para a diretoria do Instituto aqui nesse momento é se eles apoiariam novas edificações no Campinho, em substituições àquelas salas de módulo, que hoje custam mais do que uma amortização do mesmo espaço físico em um prédio novo. Mas isso só seria possível se a gente lutar contra esse plano diretor. Então eu queria ver se o Instituto de Agronomia apoiaria a gente a apoiar a nossa luta contra o plano diretor. Opiniões aqui, porque acho que não é o caso. Eu vim aqui mais para consertar certas coisas que você coloca de um lado ou coloca de um jeito muito distorcido. Então, a primeira coisa, o Reinaldo leu aí uma ata do Conselho Diretor em que o curso de Economia dizia que estava contra o curso de Relações Internacionais. Detalhe, o CD já tinha antes sido favorável à proposta pedagógica do curso, já tinha entrado no curso e já tinha recebido vaga docente para participar do curso. Então, é óbvio que essa decisão estava meio complicada. Segundo lugar, a questão do célebre porão
do CCS, onde a RI teve... isso é uma maneira de colocar uma situação que você tem um declive de terreno, então, por um lado, é subsolo, mas, por outro lado, você entra diretamente, vindo da rua, no tal do porão. Eu já dei aula lá, e o curso de nutrição tem aula lá o tempo todo. Por que será que o curso de RI é melhor do que o curso de nutrição? Então, isso daí é uma coisa que eu queria que vocês, por favor, tomem cuidado para não fazer. Se vocês querem realmente ocupar aqui, eu não vou ocupar a Praia Vermelha, eu não quero dar palpite nisso, eu só quero lembrar que aos alunos, os professores da economia já fizeram isso totalmente errado, pedir para vocês não cometerem o mesmo erro, dizer assim, ah, não, aqui é muito melhor, então nós vamos ficar aqui. Tá, se aqui é muito melhor, por que nós temos o direito de ficar aqui, entendeu? Por que nós temos o direito de ser melhores do que os outros? A gente tem que justificar, eu acho que o próprio documento do grupo de trabalho coloca coisas do tipo, a gente está aqui, mas talvez seja uma melhor ocupação desse palácio, a gente já está aqui, tomar cuidado para não ficar se colocando de um jeito como, tipo, nós somos melhores que os outros. Eu gostaria de dizer o seguinte, a minha agenda não é sexista, não quero nem Gisele Bündchen, nem Brad Pitt em lugar nenhum. A minha agenda não é conservadora, eu não quero reduzir o número de atividades da nossa universidade, eu quero aumentá-las com qualidade. Eu aceitarei qualquer missão de expandir essa universidade, não preferindo os 4 metros quadrados aqui do que em qualquer outro lugar. Eu acho que a gente tem uma missão com a sociedade, né? Com a expansão com qualidade, expandindo vaga de acesso, mas expandindo professores, expandindo qualidade nas condições de trabalho, no ensino, na formação dos professores, no apoio administrativo. A gente tem que perceber essa universidade de maneira integral. E por que eu sou a favor dos cursos interdisciplinares? Porque eu faço parte de um. O curso de economia, ele é interdisciplinar porque ele envolve história, filosofia, matemática, estatística, sociologia, ciência política. É um curso interdisciplinar. A visão de que esse curso é disciplinar é uma visão conservadora, uma visão que está muito mais centrada na noção de controle efetivo de meia dúzia de banheiros e salas do que na ideia de formar integralmente nosso estudante, que é o compromisso com o qual que nós assumimos quando entramos aqui como funcionários públicos, sejamos professores, sejamos técnico-administrativos, né? Então, acho que o controle é uma agenda conservadora, ela é disciplinar, ela é míope do ponto de vista do que é a ciência econômica, né? A ciência econômica é muito mais do que meia dúzia de cursos de macro-microeconomia ou qualquer coisa internacional muito ligada a um modelinho, né? E eu acho que a gente manter o compromisso com o curso interdisciplinar, que a gente abriu sem eu estar no CD, a gente fez esse compromisso e depois abandonar os caras no meio. Por isso, o Fred, que era contra esses cursos multidisciplinares, acolheu o RI aqui dentro, é muito pior do que entrar de maneira irresponsável, porque é covarde. Então, o que eu queria dizer aqui é que a minha agenda política, todo mundo conhece. Eu sou militante do sindicato, eu falo no jornal, eu estou, né, nessa universidade e me pronunciei contra o Reúne no Conselho Universitário, né? Quando o Aloysio Teixeira, meu amigo e professor, né, era reitor, me posicionei politicamente contra ele mais de 1000 vezes. Inclusive no Conselho Universitário. Então não confunda carinho, né? Não confunda respeito com um professor, né? Por quem eu choro a morte, sim, e tenho respeito ao falecido, e tenho respeito à história que ele construiu aqui dentro, né? Não confunda isso com compromisso político, seja com a reitoria dele, seja com essa catastrófica reitoria que o sucede, seja com o governo Lula, de que alguém já fez parte, né, alguns de nós já fizemos parte da composição política que o elegeu, né, e seja com o governo Dilma, sem em nenhum momento fazer qualquer tipo de afirmação preconceituosa, sexista, contra operários, contra estudantes que precisam ter acesso, independentemente da sua qualidade anterior, né? Ou contra mulheres, pessoas gordas, pessoas altas, pessoas magras, que para mim não faz o menor sentido e não engrandece o debate. Tenho vergonha quando isso acontece na universidade. Vou tentar trazer alguns elementos assim nesse curto espaço de 3 minutos.
Tá? Primeiro, acho que é importante a gente entender todo esse debate sobre transferência em sua visão, assim, né, de como isso surgiu mais recentemente, que foi a partir do plano diretor e tal, né? Em 2007 tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional aqui da UFRJ, né, que propõe o fortalecimento do espaço da Praia Vermelha. No mesmo ano de 2007, tem aprovado o Plano de Reestruturação, né, o REUNE, e aí tem a aprovação do Plano Diretor, que já muda totalmente, prevendo uma transferência da gente para lá. Aí, o que eu acho que é importante, assim, quando esse plano diretor ele é aprovado, existe uma autonomia para as unidades decidirem se vão ficar ou não. Só que, ao mesmo tempo, se todas as unidades da Praia Vermelha decidissem ir para o fundão, não haveria recursos para todas irem. Tanto que as que decidiram ainda nem têm seus prédios construídos, prédios que foram prometidos para ficar pronto há 2 anos atrás. Então, ao meu ver, a gente tem que entender que esse esforço do plano diretor não é só de transferir todo mundo, também tem um outro esforço, porque se todos decidissem ir, todos não poderiam ir. Então, também tem um esforço que eu acho que é de dividir esse campus da Praia Vermelha e de dividir as unidades que aqui estão, de dividir esse espaço enquanto um espaço, né, de interação entre as diversas ciências das humanidades e tal. Enfim, sobre... não independe de nós decidir ou não ir, que foi uma frase colocada pelo professor Fred. Eu acho assim, não existe caminho fácil. Se a gente decidir ficar aqui, não é um caminho fácil, porque de fato existem pressões para nós irmos. Como o professor Reinaldo disse, se não existisse, isso era um não debate. Se a gente for, também não é um caminho fácil, porque a gente também vai ter que brigar para que esses prédios existam, para que o fundão tenha condições para que a gente exista, para que tenha bandejão para a gente ir lá, para que tenha linha de ônibus. Então, não existe caminho fácil, não existe uma solução fácil nisso. Eu acho difícil colocar o debate entre o que é técnico e o que é político. Tem aspectos técnicos nesse debate, mas ele é eminentemente político, porque tem essa questão que é da composição e dos interesses que estão em jogo na universidade. Eu acompanho com o ETU, que é o escritório técnico, o acompanhamento do bandejão da Praia Vermelha, que foi aprovado em 2011. E eu sei como é que são essas coisas e como essas obras demoram. A Faculdade de Educação e o curso de Ciências Contábeis decidiram ir há muito tempo para o fundão e não tem prédio lá. O Instituto de Química, que é esse prédio que o professor Fred conseguiu uma proposta para a gente, nos modelos desse, a proposta de prédio que a gente tem lá, ela se baseia nesse prédio do Instituto de Química. A única pressão que existe, e eu ouvi isso da boca de pessoas do ETU, esse prédio ele tem pressão para ficar pronto em 2014, porque ali vão ser realizados exames antidoping para a Copa do Mundo. Mas provavelmente isso só vai ficar pronto para 2016, porque nem para 2014 vai ficar pronto. Então, se o próprio prédio do Instituto de Química, que é anterior ao nosso, e segundo o qual o nosso se baseia, não vai cumprir os seus acordos, por que o nosso cumpriria o termos de ritmo? Eu acho que a gente tem que duvidar dessas promessas que a gente sabe que não são cumpridas. Sobre a manutenção dos prédios, eu acho assim, vendo o prédio do IFIX e vendo o prédio da Praia Vermelha e vendo os outros prédios que a UFRJ tinha no centro e que estão hoje completamente destruídos, eu acho que a gente usar esses espaços de prédios históricos é a maior garantia de que eles permanecerão em boas condições. Porque os prédios que não foram usados da universidade, eles foram doados, foram cedidos à iniciativa privada ou estão em ruínas. A gente existir aqui é a maior garantia de que isso aqui vai ter demanda para ser habitável. E sobre... Ai, droga. Você falou no retreat, no surrender. Aí eu falei que a minha música do coração, Springsteen, eu acho que realmente no retreat. E eu faço no retreat, no surrender na minha vida. E eu sou totalmente favorável a ir para o fundão. Totalmente, não tem nenhuma dúvida e não tem nenhuma pretensão de ficar aqui. Então, por isso que eu falei, o Reinaldo me provocou, eu tenho que ir lá e dizer que eu sou no retreat, no surrender, assim como ele está na sua posição, tem outra radicalmente distinta da dele. E ouvindo as pessoas falar, eu vejo que eu concordo com um pedaço de cada uma das coisas que as pessoas vão falando. Então, eu concordo plenamente com o Reinaldo de que a qualidade do ensino é que é a questão central. Se é aqui, se é em Pirituba, a qualidade do ensino é que é a discussão relevante. É a qualidade do ensino que se faz aqui na faculdade. Se é aqui, em Pirituba, não sei aonde, isso é absolutamente irrelevante. É a qualidade do ensino que tem que ser a nossa preocupação. O prédio é uma questão secundária, ainda que ela seja relevante para a sociedade brasileira, e como colocou o Fred, eu acho que não é a questão para o Instituto de Economia. Essa é uma questão para a sociedade brasileira, tem que ser discutida, inclusive pela sociedade, pelos cariocas. Na verdade, é um problema essencial da história do Rio de Janeiro. Então, acho que no Brasil como um todo, mas do Rio de Janeiro. Então, acho que essa questão não é uma questão que eu me preocupo.
enquanto professor de Instituto de Economia, ainda que eu me preocupe enquanto cidadão brasileiro, acho que é relevante e deve ser colocado, mas não é aqui que deve ser o ambiente de discussão, deve ser em outro local. Para isso que existem congressos, existem políticos, existem outras estruturas para fazer isso. E eu concordo plenamente com a Maria Malta, quando ela diz que a economia não é uma ciência, né, que pode viver sem as outras áreas da ciência. As outras áreas da ciência são essenciais para que a gente possa entender o mundo, porque a economia tem como objetivo central entender o mundo, entendeu? Senão, quando a gente se insere. Então, e por isso mesmo eu acho que a gente tem que ir para o fundão, porque eu quero interagir com as outras áreas da universidade. Eu, por exemplo, fisicamente, claro, assim como eu quero entender. Eu adoro pegar em você, Reinaldo. Você não sabe disso? Eu acho uma satisfação enorme. Quando eu toco em você, lógico. E não tenho preconceitos, não sei se você tem. Você não é isso? Pô, é uma maravilha, você é um cara gostoso, pô. Por que eu não quero te tocar? Olha essa. Fisicamente, claro. Por defesa, assim, eu adoro tocar na Maria Malta também, mas a minha mulher não gosta. Aí já tem um problema mais complicado. Não, ela é mais complicada, porque a minha mulher não vai gostar de eu tocar nela, então eu só toco mais em você, porque eu já passei da idade de ter medos que quando eu era jovem eu tive. Né? Quando eu era jovem, eu tinha medos. Tive muito medo quando eu era jovem de tocar em outro rapaz. Ela tinha medo que não acabava mais. Hoje não, hoje já não tenho mais, já passei dessa idade. Então eu acho que é importante. Eu, por exemplo, na minha área é fundamental a interação com a COP. É fundamental a interação com a área de engenharia, porque eu trabalho com energia, é fundamental. Eu quero muita interação com eles, não quero ficar aqui isolado. Né? Quanto à questão da segurança, aí eu discordo de você. Eu durante 15 anos trabalhei na COP. Ia para o fundão e acho que a questão da segurança não é uma questão relevante. É uma questão relevante para a sociedade brasileira como um todo, não para nós do Instituto da Economia. Aliás, eu tenho horror de pensar que só eu tenho segurança e que o resto da sociedade brasileira não tem. Eu quero segurança para todos. Então, esse não é um problema relevante. Por isso que eu acho que a gente... Só por isso é que eu vim aqui, Reinaldo. Porque eu sou favorável a que a gente vá para o fundão, que a gente interaja com outras áreas e sou plenamente favorável à criação de novos cursos. Né? Isso não tem nenhuma dúvida. Ainda que seja essencial que as condições adequadas sejam dadas. E para isso, como bem colocou a nossa colega, que eu não lembro o nome, mas que já foi falar na minha sala de aula, eu achei ela ótima, falei para ela, então, quando vai outros lá, não deixa entrar na minha sala de aula para falar mais, só você, viu? Tanta gente aqui discutindo, e juntou com esse momento de, aparentemente tem algum maior incentivo, né, alguma coisa um pouco mais palpável da nossa transferência para o fundão. Eu estou na linha das pessoas que acham que essa promessa um pouco mais palpável não merece nosso crédito, vide a política de expansão da universidade como um todo nos últimos anos. Assim. Eu acho que ela é bastante débil, né, e bastante previsível essa debilidade. Né, acho que esses argumentos que a gente está colocando aqui há 6 anos, 7 anos atrás, eu estou na universidade há muito tempo, porque eu era do Colégio da Aplicação. Então, eu venho acompanhando esse debate e ele é extremamente previsível. A gente já sabia que ia ser o governo Lula, o governo PT, na educação ele quis fazer número. E é isso que a gente está fazendo aqui. Assim, a gente está tendo aqui um debate sobre infraestrutura, aí juntou com o debate sobre o que a gente está aprendendo, né? Ou seja, o que a gente está aprendendo aqui não evoluiu muita coisa, enquanto que quantas pessoas estão aprendendo essa mesma coisa, evoluiu muito. Né? Essa é a questão quantitativa que a gente está vendo. E eu acho que a gente tem que pensar, então, dado esse fato, né, um fato, a infraestrutura na universidade não tem um bom aproveitamento, né, a não ser na área do petróleo, a não ser na COP, que é onde o professor aqui citou, que eu tenho certeza que não é só esse professor que está com o interesse de se juntar com os professores da COP, porque, com certeza, é um centro da universidade que gera muitos recursos, né? Tem muitos recursos girando em torno desse centro. Por quê? Porque a universidade ela consegue gerar recursos a partir de alguns lugares, né? Alguns tipos de pesquisa, alguns tipos de produto, né? E com certeza esses produtos estão aqui no Instituto de Economia e no CT e na COP. E não é no IFIX que está gerando um produto tão palpável assim de vender mesmo coisas, né? A gente vende coisas e eu acho que isso está concatenado. Ao mesmo tempo, eu acho, trazendo um pouco mais assim, a coisa concreta de a gente já está ocupando esse lugar e vamos continuar ocupando,
né, isso é um fato, né, até ter um prédio vão ser não sei quantos anos, então a gente tem que considerar um fato que a gente vai continuar aqui por mais um tempo, e o que importa é o que a gente vai fazer nesse tempo que a gente vai continuar aqui, como a gente pode melhorar não só o estudo de economia, como todos os outros lugares. Eu acho que é nisso que a gente tem que continuar debatendo, esse engajamento tem que se aprofundar, né? Não é à toa que a gente está com a debilidade na universidade que a gente está, porque a gente não tem engajamento das pessoas para fazer a universidade melhorar. A gente tem que ter isso toda semana, a gente tem que ter um espaço desse aqui toda santa semana para a gente resolver qual vai ser o nosso rumo, como que vai ser reestruturado o nosso curso, tanto em termos de infraestrutura quanto em termos de conteúdo. É a questão da argumentação. Eu, embora concorde com a tese do Reinaldo, com muitos dos pontos que o Reinaldo está colocando, eu acho que dos dois lados a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se vocês conhecem os filmes do Michael Moore, mas eu tenho uma certa raiva do Michael Moore, porque eu concordo grande parte com as coisas que ele coloca, mas eu acho que ele perde uma força enorme na hora de colocar as questões, porque ele extrapola e quer fazer a brincadeira e quer exagerar, e ele perde a razão na hora de brincar com o exagero, né? Então, quando a conversa começa a ficar muito no emocional, ou muito no em certos argumentos, às vezes você coloca argumentos fracos para uma questão que é relevante, o debate se desvia da inteligência que ele merece. A outra coisa tem várias questões que estão sendo faladas aí. Uma é a questão da infraestrutura em si. Se a gente vai ter uma melhor infraestrutura aqui, se a gente vai ter uma melhor infraestrutura lá. Eu acho que se você vai detalhar isso, você pode ter uma resposta mais técnica, mas eu acho que é um certo consenso de que é possível montar uma infraestrutura que nos atenda aqui. Outra questão é o que vai acontecer com esse prédio. Eu discordo do Fred no sentido de que isso não diz respeito a gente. O Instituto de Economia aqui dentro reforça o que vai acontecer com esse prédio, nos dá, assim, um certo poder em relação ao que vai acontecer com esse campus, né? E a Malta colocou uma questão ali aonde que se insere a UFRJ na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que isso sim é uma questão a se pensar, onde que a universidade está presente no Rio de Janeiro, e que a universidade estar presente aqui no campus da Praia Vermelha, eu acho que é uma externalidade positiva para a cidade do Rio de Janeiro, e o IE, em especial, estar aqui é uma externalidade positiva ao Rio de Janeiro, mais do que ele estando isolado no Fundão. A interação no Fundão ela é importante com outros cursos. Eu acho que isso é um dado positivo, sem dúvida, mas a gente, né, coisa que já foi repetida. Daqui, se a gente está falando de interação com outros cursos, a gente tem a administração aqui do lado, não tem interação nenhuma com a administração. Tem outras maneiras de você facilitar essa interação. Eu acho que a ideia de você jogar todo mundo, toda a universidade numa ilha isolada da cidade, você gera maior interação dentro do campus, mas você perde uma interação com o resto da área urbana, que eu acho que é importante.